Essa parada é comum no Japão, né, cara? Já vi várias coisas falando Tem um mercado que vende. Um mercado que vende. né? Vende, nem vem embalada. A mulher usa, Aí que embala, dá. Já pra pegar e você trouxa, compra. mano. Vai saber se usou mesmo ou não, pô. Só bota Ué, foto da mulher. Mano, os malucos tava Mano. dando R$100 pra ouvir o RPG lá, velho. É. Pelo menos a calcinha você vai usar Caralho, depois. não é, cara? Porra, os caras do Ah, Nerdcast juntaram 1 milhão em 3 dias, sei lá, menos tem ainda. trouxa pra tudo, velho. Tá certo mesmo, tem que cobrar mesmo, vai lá e paga. Aquela outra que Capitalismo! vendia a água Capitalismo do banho. selvagem. Aquela outra menina que vendia a água do banho dela. É, tô ligado. Exatamente, é isso aí Não, mesmo. cara. Não, mas em nenhum momento eu falei Quem que era não- errado o capitalismo. Só falei que não é verdade. Independente disso. Quem não garante que ela encheu de água da torneira mesmo? Não, sei mas lá. com certeza, ela deve ter vendido umas 500 garrafinhas. Rapaz, Mesmo que se fosse água. se demora, e tem gente que compra pedaço da cruz até hoje, cara. Mas tem. Tem maluco aí que acredita que um pedaço de pão é o corpo de Jesus. Tinha uns comprando feijão, vocês não lembram? Feijão do Valdomiro? Tem Sério? O Valdomiro já Pra curar vendeu. Covid, feijão R$1.000 de sagrado. feijão. Não, é que isso. O Guilherme falou isso do pão, corpo de Cristo. Aí eu sou professor de história. Aí um belo dia, depois de ter dado aula de reforma protestante, aí eu pego uma resposta de um aluno lá, eu não vou me lembrar agora a pergunta, mas era algo do tipo assim: qual era a principal crítica que os protestantes faziam à Igreja Católica? Aí o garoto está lá desenvolvendo a resposta, e no meio da parada ele fala assim: eu, pessoalmente, eu critico muito os católicos por conta do canibalismo deles. E eu, Canibalismo. caralho, católico canibal nunca ouvi. Quando eu fui entregar a prova pro garoto, eu falei, Fernando, chega aqui. O que você quis dizer com isso aqui? Eu critico os católicos por causa do canibalismo deles. Aí ele foi e falou assim, mas professor, basta ir numa missa. Eles vão lá e falam, aqui é o corpo de Cristo. Eles estão comendo o quê? Estão comendo carne. É canibalismo, não é não? Eu falei, caraca, o cara foi lá na frente, né, cara? O cara foi lá na frente. Vai fazer o quê? É o rito de cada um. Exatamente. E são vampiros também, né? Estão bebendo sangue. Estão bebendo sangue, podia ter virado isso também. É boa. Ai. Cara, eu joguei um jogo recentemente, chama Kingdom Come Deliverance. É quase um simulador medieval. Eles tentaram retratar o máximo possível a Idade Média e tal, ali um certo período. Uhum. E tem uma parte que o cara. Tem mais de uma parte, né? Que o pessoal fica vendendo coisas assim. E o pessoal fala, pô, vendeu um pedaço da cruz, não sei o quê. E aí você vai conversando com as pessoas, vai ter uma galera que acredita, tem uma galera que fala, poxa, não é possível que seja verdade. Como é que eles conseguiram pegar o pedaço da cruz? Eu sempre falo nas minhas aulas, né? Quando a reforma protestante aconteceu, ainda se vendia, né? A reforma protestante aconteceu em 1517, outubro de 1517. Aquela altura, nego ainda vendia pedaço da cruz. Aí eu sempre falo assim, caralho, imagina o tamanho da cruz que Cristo carregou. Para nego tá vendendo pedacinho até hoje. Pô. Gigante. Mas pode falar na área que, por exemplo, na Rússia, o corpo do Lenin, a múmia do Lenin, o Lenin morreu em 1924. Ela está até hoje exposta lá no Museu da Revolução. Tá lá o corpo do cara. Mas lá a múmia tem que ser de todo mundo, né, pô? Ela é comunista, pô. A múmia é de todo mundo, você não precisa comprar. Você não precisa comprar. Nossa! É nossa. Muito doido isso, né, cara? Muito doido. É que não teve uma... Geralmente os mártires, né, de ditaduras fodas, assim, eles jogam no mar, né, ou dão um jeito de desaparecer com o cara. Na Rússia não teve uma saída da União Soviética revolucionária, né? A revolução foi em 17 e depois foi gradual até hoje, né? Então eles ainda tem o cara como herói, igual muitos heróis que a gente tem aqui, que não foram herói por nenhuma e tem também, né? E nos outros países também. Não estamos sugerindo nada. Não, de forma alguma. Nenhum atleta, por acaso, não, né? Por favor. Mas tem aqui, o Brasil, a gente tem
um nível bem alto de popularização no sentido de ídolos pop dos políticos, né? Você pega nos Estados Unidos, assim, agora com esse extremismo, ficou maior, né? Esse extremismo recente, mas anteriores, assim, Bush, Clinton, não era essa coisa. Talvez o Kennedy, talvez. Acho que Reino Unido também, os primeiros ministros, Japão não tem muito essa coisa, talvez o imperador, não sei se a gente ficou Mas ficar eu acho que o lembrando. Kennedy é porque morreu, né, cara? Daí o cara Ele é era erguido bem a... popular. Ele era Não, bem sim, popular. Mas o Reino Unido tem sim, mano. É só você pegar que lá é o país dos paparazzi. O Reino Unido. Os tabloides. Tabloide. É verdade. A família real, essas coisas lá, acho que deve ser até pior do que aqui, mano. Mas será que é um fanatismo, mano? Ou o pessoal entende que lá é pra ganhar dinheiro mesmo, tá ligado? Apesar de ser muito consumido lá, né? Não é só fora do país, né? Lá é muito consumido os astros deles. O filho da princesa bota uma roupinha nova, acaba as roupinhas nas lojas, né? Que tem aquela roupa igual, né? Mas, cara, se você pensar que a Inglaterra é uma ilha, né, tipo, mas um pouco maior que o Rio de Janeiro. Também, mano. A atriz da novela usa um brinco, na outra semana todos os camelô tá vendendo aquele brinco, o óculos. O Caetano estaciona o carro e vira notícia, porra. Mas ali era o fim da internet, né, mano? Caralho, velho. Dá raiva. Não, tem aquela folia, né? Nunca leia só a manchete. Clique na notícia, né? Aí você vai clicar na notícia, tem 3 linhas de notícias, assim. Era só a manchete mesmo. Dá uma raiva. Porra, jornalista que terrível, cara. Eu li agora esse do Merlin lá na Piauí. Fazia tempo que eu não vi uma matéria desse tamanho, cara, tá ligado? Cara, a notícia é horrível. Que matéria. Mas a matéria é muito bem feita, cara. A matéria é bem feitíssima. Caralho, investigativa, né, mesmo, né, cara? Que trabalhão que tiveram. É de arrepiar aquele texto lá, velho. É muito escroto que aquele cara. E aí, Pote Vênus? Beleza. Fala. Eu comentei com a minha mulher que eu falei assim, cara, eu sou casado há 13 anos com a mesma mulher. E eu nunca... Aí quando eu fui falar isso, eu nunca cheguei, vem cá pegar no meu pau. Nunca falei isso pra ela. Ela falou assim, você nunca fez isso. Você nunca fez isso. Eu sou pau... Tá devendo, hein? Oi? Tá devendo então, hein? Não, esse tipo de coisa, tipo o que o Marcus Merlin fez, eu não consigo me enxergar naquela situação, sabe? Sair agarrando uma mulher e falar assim, cara. Não, mas isso sim, né, Bruno? Isso sim. No bem de trabalho, imagina. Tá louco? Não, cara, o cara passou na porta da casa da outra, vou ali. Tava passando aqui, vim te ver. Fala. Galera, papo aberto aí. Tem que dar medo mesmo, né, cara? Porra, que isso? Galera, muito louco. Só para finalizar esse daí, eu vi um vídeo que eu nem lembrava disso, do TV na TV, do Márcio Meirelles fazendo uma sátira lá do Ricardo Ereto, que era o Ricardo Ereto. E ele ficava agarrando as mulheres, que nem um maluco, cara. Quem diria? Tem um dele, uma foto dele no Altas Horas também, com a plaquinha Não Merece Ser Estuprada. Pô, esse foi foda. Desgramado, cara. Esse cara aí... Mas essa é a realidade de muitos caras aí, mano, que paga de benfeitor, defensor, desconstruído. É o tal do esquerdomacho, né? É o esquerdomacho, é o que mais tem. É cara muito doido, cara. Bonitinho aí, fumador de maconha, que acha que entende alguma coisa da vida. Quer tirar nada foto contra os fumadores de maconha, mas... Né? Não, nada contra. Quantos bonitinhos tem que ser contra mesmo. Viva os feios, porra. Exato. Os bonitinhos estão virando... não vou falar aqui. Acho não, você não pode. Isso não pode. Os bonitinhos são escrotos. Pronto, são otários. Gente, então agora já recebeu a mensagem aqui do patrão, dizendo que estamos ao vivo na rádio. Já tem um tempo você escutou essa nossa conversa muito louca. E estamos ao vivo novamente com esse programa de todas as terças às 22 horas, que é o Unidos na Bom Som. Eu sou Diogo Coimbra, lá do podcast Trocando de Assunto. Estamos no Podcasts Unidos, estamos no Book Times também,
Estamos na Bom Som, como vocês podem ouvir, e estamos trazendo hoje um podcast que também está em todos esses, que é o Papo de Calçada, que é um podcast gigante. Mais de 200 episódios. Cara, não dá nem pra contar, que você tem que pegar todos o Papo de Calçada, ele tem vários programas derivados. Tem que somar tudo pra você saber quantos episódios já lançaram, mas já tem mais de 200 e blau, né? Com certeza. Estamos aqui com o pessoal, por favor, se apresente aí pros ouvintes e pros espectadores da Twitch, né? Estamos ao vivo nas duas plataformas. Quem começa? Patrão, por favor. Agora tira eu começo então, já que é para... Vamos por tempo de casa, então. Eu sou Guilherme Andrade, host, criador, organizador, eu que encho o saco do pessoal para domingo à noite lá gravar o podcast. E estamos aí, mais de 3 anos. Não estamos na Bom Som ainda. Bom Som, contrata nós aí, ó. Põe o Papo de Calçada na programação aí, ó. Aí, ó. Fica ajuda nós. E aí, pessoal? Paulo, Bruno. Rapaziada, eu sou Bruno da S. Eu sou o terceiro membro mais antigo do Papo de Calçada. A minha frente está o Michael. O terceiro membro do Papo de Calçada aí, vai ficar perigoso isso aí. É o terceiro membro mais antigo, mas também. Nossa, obrigado! Obrigado, Marinaldo! Já falaram aqui no chat, os gostosos do Papo de Calçada. Exatamente. Marinaldo, é um lindo. Marinaldo, você também é gostoso, Marinaldo. Então, eu estou nessa brincadeira também desde dezembro de 2017. O doido do Guilherme me chamou para participar e cá estou eu. Não sei como ele ainda me aguenta, mas estou aqui ainda. É amor que chama isso. Amor. Eu sou Paulo Zanella e entre os participantes de hoje aqui do Papo de Calçada, eu sou o mais novo entre eles. Eu estou desde 2019, agora completando 2 anos no Papo de Calçada, fechando esse gavetão desse ano. Eu sou o mais novo, estou só desde 2019. Só 2 anos, né? É porque 2020 durou 3 anos, né, cara? Então... Na verdade. Tem um pequeno detalhe, né? Ainda está durando, né? Você tem que falar, estou desde 2019, ou seja, estou 12 anos no Papo de Calçada. Exatamente. Porque o negócio tá brabo. Nossa. Caraca, então vocês começaram em 2017? Essa brincadeira? 2017, quando não tinha Anchor, quando não tinha porra... não pode falar porra, desculpa. É que a gente é muito acostumado isso daí pode falar. Isso daí pode falar. Então, não pode falar nada que... Quando não tinha nada ainda direito, sabe? Quando a gente gravava, todo mundo tinha a referência, era gravar no Skype e publicar no SoundCloud. Tinha que ter uma conta no SoundCloud. Primeira vez que eu fui pesquisar quando publicava um podcast era assim. Tinha que ter pagar o SoundCloud. O Guilherme tentou umas 3 vezes me ensinar a fazer feed. Eu nunca aprendi a fazer feed. Exatamente. Que bom que ele sabia. Desde 2008, mas não sei fazer feed até hoje. E na época também, cara, isso é uma coisa que eu batalho até hoje, assim, eu falo com todo mundo, a gente tem que ensinar, velho, a gente aprende os truques, tem que ensinar, passar pra frente, porque tem muita gente que não sabe que tem como fazer podcast sem gastar dinheiro, sabe? E não precisa você pagar, se você quiser pagar, você pode pagar, lógico, tem excelentes serviços pagos aí, que é uma mão na roda. Mas se você é aquele que não tem condição, tem muita ideia, quer fazer um podcast, mas não tem a grana, sei lá, tá apertado e tal, tem jeito de fazer de graça, sabe? E na época, lá em 2017, começou essa pesquisa, eu nem sabia o que era podcast, eu só ouvia, assim, os mais conhecidos, Nerdcast, MRG, esses assim, e juntei com o pessoal lá, falei assim, vamos gravar? Vamos, e aí fomos correr atrás de como que faz, sabe? A gente, tem que gravar o áudio, tem que editar o áudio e depois, o que faz? Descobri o que é feed burner, aí eu achei tentei pelo Drive, tentei pelo... Caramba! O outro pelo lá Drive, também, cara. Dropbox, tentei. Você chegou a usar o Archive, né? Porque eu usei o Archive Archive quando tava lá Ainda muito tempo. O Archive é maravilhoso. Eu... Rapaz, eu tenho um podcast no Archive desde 2011, tá lá até hoje, meu filho.
E sim, Archive é maravilhoso. Inclusive, esses dias eu descobri, graças ao Pensador Louco, um abraço para ele aí, nosso padrinho de podcast, um cara que abraçou a gente desde o começo lá. Nossa. Ele falando que o Archive hoje, ele, tipo assim, o Senado americano meio que banca o Archive, ele serve como um arquivo digital de documentos lá nos Estados Unidos, entendeu? Uhum. Então, ele dificilmente vai acabar, sabe? Porque o Senado americano mantém ele como esse grande acervo de mídia na internet, sabe? Então ele é um site muito seguro, a gente usa até hoje, nós começamos por ele, a gente saiu dele para o Anchor, migramos para o Anchor, por questão de facilidade, para não ter que fazer o feed manual toda vez, toda semana e tal, então o Anchor ajuda nisso, mas eu ainda mantenho todos os nossos episódios lá, os novos, porque se o Anchor decidir cair aí, ou decidir que vai ser pago, não vou precisar upar 200, 300 episódios aí para ter um outro lugar, né? Tem um backup, que é uma coisa que a gente aprende a fazer podcast também, é fazer backup. Ah, sim, tem uma galera aí que perde tudo. Mas de onde surgiu essa ideia do papo de calçada? De onde surgiu essa ideia de vamos fazer podcast agora do nada? Tá, vamos lá, essa parte eu tenho que contar também. O Papo de Calçada surgiu num show do Gabriel Pensador na cidade de Ipatinga em 2017. Que isso, coisa muito específica pra caramba. A gente estava muito bêbado, era um show open bar de cerveja, chopp artesanal, e reunimos lá uns 4 amigos, mais ou menos. Porque assim, eu formei lá em Ipatinga, eu fiz controle de automação, engenharia, e eu saí de lá em 2015, final de 14 para 15, e voltei para a minha cidade, que eu fui para Bahia, e voltei em 2017. E quando eu voltei, eu fui nesse show do Gabriel Pensador, encontrei com alguns amigos lá. E assim, a gente já não se falava, já tinha um tempo, sabe? Tem um grupinho no WhatsApp e tal. Assim, gente, vamos arrumar uma desculpa pra gente conversar, sei lá, uma vez por semana, pelo menos? Vamos fazer um podcast? Aí o nome já surgiu ali, tinha que ser um nome tipo Papo de Calçada, porque a gente se reunia matando aula, às vezes, ou no intervalo da faculdade, numa pracinha, sabe? E ficava batendo papo, que é a ideia do Papo de Calçada, sempre foi, sempre vai ser essa, de sentar sem pauta, sem nada, às vezes só tem um tema mesmo, vamos bater um papo sobre esse tema e a gente ficar ali conversando. Então surgiu daí, lá em início de 2017, fevereiro, março, mais ou menos, aí logo já foi pro ar. O podcast teve uma pausa, porque o pessoal não estava muito interessado. O negócio era mais reunir para conversar mesmo do que fazer podcast. Aí o pessoal, começou a arrumar um trabalho aqui, o outro ficou sem tempo ali, estudando e tal. A gente morreu a ideia uns 3 meses depois. Só que eu gostei. Eu queria fazer podcast. Aí eu fui procurar uma galera. Aconteceu várias histórias nesse meio tempo até a retomada do Papo de Calçada, e aí eu conheci o Sandro, conheci uma outra galera, o Bruno veio depois, mais pro final do ano, e a gente foi construindo a equipe, foi entrando, e desde 2017, final de 2017, a gente tá aí. Quantas pessoas são hoje no Papo de Calçada? Fixa são 7. São 7, Paulo? 8. 8, né? 8 com a Renata, né? Com a Renata, 8 com a Renata. Isso. É porque a Renata, hoje, ela é do TV na Calçada, né? Que ela é a host, a produtora. E no Papo de Calçada, ela faz algumas participações. Mas a equipe toda, que é geral, são 8. Sim. E como é que vocês entraram nisso, Bruno e Paulo? Como é que surgiu a oportunidade? Te descobriram? Tinha um olheiro? Sim, vendo vocês jogando bola. Tinha um olheiro de podcast. Pode ter um podcast. Na minha questão tinha, mas no Bruno não sei. Bruno, pra contar que ele veio antes de mim. Que assim, no Facebook tem um grupo, né? Podcasters BR, alguma coisa assim. E lá tem um post fixado para se você estiver procurando membro. Então, eu tenho um podcast que eu faço, sei lá, desde 2008, e eu estava procurando, porque eu sempre fiz sozinho. E fazia esporadicamente, quando dava. Aproveitando isso aí que o Marinaldo está falando, headset gamer, atente para o nome, Marinaldo. O nome disso aqui é penteadeira de puta. Quem batizou esse headset aqui
foi o pensador louco de penteadeira de puta. Brilhante e colorido. Aí, vamos lá. Eu entrei lá procurando um membro para me ajudar a fazer o meu podcast O Barulho do DS. Aí, o Guilherme mandou uma mensagem. E eu pensei, eu falei assim, porra, eu nunca fiz podcast com ninguém. Eu penso que para mim vai ser mais enriquecedor se eu participar, né? Então, eu lembro que eu participei, acho que de uns 6, 7 episódios, e teve um episódio que a gente fez, acho que com umas 5 ou 6 pessoas, e aí foi uma zorra, né? Acho que a gente está falando de trilha sonora, né? Trilhas sonoras marcantes. Aí eu fui e soltei a piada, né? Eu falei assim, eu só quero ver a bagunça pro editor editar essa porra toda. Aí o Guilherme, ô Bruno, você entende de Audacity? Eu falei, entendo. Pô, tu não quer editar pra mim então, não? Aí a gente começou a revisar, né? Um episódio de um pro outro, mas foi isso, o Guilherme tinha lá um anúncio, né, um classificado nesse grupo, e o Guilherme foi e me contatou, eu falei, vou entrar, vou participar. E aí estou aí desde então. Eu acho que eu já participo, eu faço as contas dos 200 e tantos episódios no todo, que todo mundo já participei mais de 140, eu acho, ou mais, não sei. Eu também começou com essa gana de querer gravar podcast, porque eu via os outros podcasts famosinhos, né? E queria fazer um. Queria ficar famoso, né? Queria ficar famoso, claro. E daí reuni com os primos e os amigos da comunidade aqui, mas que ninguém até hoje sabe o que é podcast. Acho que umas 5 pessoas da cidade sabem. Aí se reuni com a galera. Mas daí é aquela coisa, você grava um, grava outro e apesar desiste, né? Eu fiquei nessa, querendo gravar, e fui pro Podcast BR no Facebook e lá encontrei o Guilherme lá e ele convidou para gravar no começo de 2019, quando acho que tava meio. A galera tava de férias, né? Tava todo mundo meio de folga e o Guilherme não gravar na semana, dar um ataque nele. Aí ele me convidou para gravar. Falamos sobre futebol no primeiro episódio que eu participei. E começou a rixa lá do Cruzeiro e do Corinthians, daí hoje, ainda bem que o Corinthians tá mal, né? Mas o Cruzeiro tá pior. A gente ganhou uma Copa do Brasil em cima de 6, mas depois a gente caiu, né? Gente. Aliás, o futebol é uma das coisas que a gente menos discute. Exatamente. Todo mundo tem um time, mas ninguém discute futebol. Não, é que eles sabem respeitar o Corinthians, né? Então a gente tem isso de respeita quem é o maior e depois conversa dos outros. Mas o podcast é essa bagunça bem louca, cara. A gente tem o pessoal de todo lado do Brasil, né? E tem esse bula eterno entre as regiões. E essa conversa é legal também, cada um trazendo uma realidade diferente, né? Eu acho que cada um, e eu me coloco junto, agregou um pouquinho pro papo de calçada ser o que é hoje, com as histórias e com a vivência de cada um. Você pensa rapidinho, você pensa que é uma coisa louca, né? Porque como o Guilherme estava falando, né? Vamos fazer tipo um papo de calçada. Só que a gente faz um papo de calçada que, né, metaforicamente, abrange todo o Brasil. A gente hoje só não tem um membro que faça parte da região norte. Já tivemos, né? Mas hoje a gente tem representante na região sul, na região sudeste. Falta. Centro-Oeste. Falta o Centro-Oeste. É porque o Paulo tá tão colado ali no Paraguai que parece que ele tá ali. É um pouquinho da cultura do Mato Grosso, assim. Ele representa aquela parte conservadora do país ali. A República! Verdade. Dentro do papo de calçada, eu sou a pessoa mais conservadora. Mas comparado com o debate público, eu sou muito esquerdalho. Deus. Então o pessoal do papo de calçada é muito extremo, então. Esquerda. A gente só tem pensamentos um pouco. A gente, vou falar por mim, humanistas, né? Eu concordo. Eu ser humano. A gente tem. É lógico, o papo de calçado, se for para colocar, ele tá numa centro-esquerda, com certeza. Mas tem o Paulo, por exemplo, que se considera de direita. O Michael, se você for conversar com ele, o Michael tá muito centro
um pouquinho para a direita, nós estamos levando ele para a esquerda mais agora. Eu não me considero de esquerda, eu me considero um moderado de centro também. Eu gosto de algumas coisas de direita, algumas coisas de esquerda, eu não estudo muito sobre isso. O Bruno já é de história, então você já sabe. Tem jeito. A Angélica é professora universitária, então também você já sabe. É de esquerda. Aí é fogo, esses Renato, doutrinadores. tem a galera da Humanas que é a bancada da esquerda, entendeu? Pessoal que ficava nas universidades só fazendo festa, fumando. O né? Gabriel Lira é do Rio de Janeiro, então bandido bom, bandido morto, né? Não, tô zoando. Não, e ele é da Baixada Fluminense ainda por cima. Não, mas aí se ele é da Baixada Fluminense, ele não pode falar que bandido bom, Não, bandido eu tô morto, zoando. ele tá colocando ele na frente pra tomar tiro. Não, mas ele é O branco. Gabriel Ele é tem isso branco, ele também. não sofre esse tipo de coisa. Né? Não tem preconceito. Nerd pra caralho. Mas, Diogo, essa é outra parada, outra característica nossa também. Se você soubesse a quantidade de quebra-pau, entre aspas, né, político que a gente tem, você vai pensar que a gente é um bando de doido. Porque cada um vem com uma informação e a gente, no nosso grupo de WhatsApp, a gente consegue fazer uma síntese. Então, às vezes, sei lá, do tipo, a gente consegue falar sobre um assunto. Aí eu vou pegar um episódio que foi muito maneiro fazer por vários motivos. Por exemplo, na época das greves do caminhoneiro em 2018, em maio de 2018. Essa é uma pauta que, assim, despertava emoções. Só que quando você escuta esse episódio, parece que a gente está de tudo concordando, sabe qual é? Só que cada um de nós pensava de uma maneira diferente. Só que no meio da nossa conversa, a gente entra numa síntese, num denominador comum, que você fala assim, não é possível que esses caras concordem em tudo. E a gente não concorda em tudo. Alguns pontos são pacíficos que você não tem como discutir, etc. Mas a gente sempre consegue achar a síntese na hora de gravar o episódio. E é gravando o episódio que a gente consegue achar a síntese. Isso que é uma das coisas mais mágicas do Papo de Calçada. Eu acho isso muito interessante para a podosfera em geral, né? Eu gravei 2 episódios do Papo de Calçada já. Um não foi pro ar. Poxa, Guilherme, vacilo, hein? Vai em outro podcast. Eu vou dar um jeito de colocar E o outro foi sobre o rock nacional. E, cara, é uma coisa bem diferente do Papo de Calçada mesmo, que não é todo mundo concordando sobre tudo, sabe? Então tinha realmente um debate, tanto que o episódio do rock nacional, a gente, eu acho que falou mais sobre a estrutura de como tá funcionando o rock nacional, do que a gente fazer uma história, né? Contar a história, como aconteceu. Que ficou muito interessante, que ficou muito diferente. Se você pegar o Nerdcast depois, copiando o Papo de Calçada, lançou. Com certeza, porque a gente tem que deixar claro. Não falar nada. Né? Copiou e o MRG. Porra, gente, tá de sacanagem. Mas você pega o episódio do Nerdcast, ele é historinha. Não vou desmerecer, é legal, mas eu acho que a discussão, o debate do episódio do Papo de Calçada é muito diferente. E esse tipo de debate, ele só é possível quando as pessoas realmente estão dispostas a isso, quando tem uma variedade de pensamentos, de opiniões, que a podosfera brasileira, não sei se vocês já perceberam, eu sinto muito isso, que parece que a galera se junta em grupos, bolhas, e ficam publicando bolhas e bolhas e bolhas e bolhas, sabe? Porque dentro dos seus próprios podcasts, as pessoas não aceitam as diferenças, não aceitam as opiniões diferentes, não aceitam, não possibilitam debates. Isso é muito ruim, eu acho, não só para o podcast, mas quanto para o ouvinte, sabe? E o Papo de Calçada, assim, eu gosto muito por causa disso, e são muito diferentes nesse ponto, sabe? É bem legal. Sim, é uma parada bem diferente. Tem uma coisa do Papo de Calçada também, que é legal a gente falar, é que nosso grupo que foi se formando são pessoas que têm essa característica, entendeu? De conseguir debater e aceitar ideias diferentes e aceitar ser contrariado. Pode ficar nervoso na hora, pode não concordar, mas daqui a pouco esfria a cabeça, fala assim, realmente, eu acho que eu aprendi alguma coisa com isso, eu acho que eu mudei o pensamento, alguma coisa e tal. A gente, tá sempre aprendendo com o outro. Já passaram pessoas no grupo, assim, hoje nós somos 8, mas sei lá, já passou umas 16 pessoas, pelo menos, pelo grupo. Então, às vezes a pessoa entra e não consegue entrar no ritmo,
ou não consegue ter o mesmo tipo de debate, ou fica muito inibida, sabe? Então a gente também tem isso. A gente dá essa sorte, eu acho, de encontrar as pessoas que concordam com esse tipo de debate, que estão dispostas a isso, e funciona, sabe? Tem uma ideia forte, né, também, a pessoa, ela tem que ter uma cabeça forte para poder bancar a sua ideia, o seu mundo ali, e ouvir as outras ideias contraditórias sem sair fora, né? Porque muitos entram e saem fora porque, além de ninguém precisa concordar, mas de não aceitar, às vezes não querer ouvir, não tem como, não consegue botar a ideia dela, tá ligado? E se botasse, a gente ia receber com total, como a gente faz? A gente vive, na verdade, a gente vive discutindo. Todo assunto é pauta. Sim, tem pauta que a gente, na hora, assim, vamos falar disso? Vamos. Não tem esse negócio de tipo assim, isso não vai ser legal. Eu não vou. A gente tem uma birra com isso, vou até falar ao vivo aqui, não tem problema. Com o Michael, tem algumas pessoas que falam assim, o Gabriel é assim, a Gabriela às vezes é assim também, vou puxar a orelha mesmo. Fala assim, eu não vou saber falar sobre isso, eu não entendo. Não é esse o lance, saber falar. A gente tem opinião sobre tudo, entendeu? Eu não entendo nada, sei lá, de reflorestamento. Não entendo nada disso. Mas se me chamar, se eu chegar no lugar e tiver um papo reflorestamento, no mínimo eu vou fazer pergunta para quem entende. Eu falo assim, que loucura é essa aí? Mas e isso? E aquilo? Sabe? Então o papo, ele precisa de tudo. Não é só você ser o especialista para falar de algo. Não, você pode ir lá e perguntar, sabe? Para os outros, levantar a bola. O podcast, esse tipo de mesa cast, né? Ele faz muito assim. E uma coisa também que eu falo, o nosso podcast, o Diogo já teve lá, quem já participou sabe disso, tudo que a gente grava vai pro ar. Assim, hoje em dia a gente só corta se assim, o papo ficou muito grande e aí a gente tá meio padronizando em 1 hora de podcast para não ficar, né? Porque também podcast longo não tá funcionando tanto. Então, para ficar ali, a gente condensa o assunto. Mas se o papo durou 1 hora, vai 1 hora pro ar. A gente não tem esse negócio de parar. E agora? Quem que vai falar? E agora? Sabe? Às vezes vai convidado, que a pessoa é um pouco inibida para falar, a gente tem que ficar puxando, sabe? Isso aí pra gente é meio ruim, sabe? Não que a gente não faça, não que a gente não convide, a gente convida, lógico. Mas a gente sempre pede para as pessoas, não, entra no assunto, não importa, fala, corta a outra pessoa, não tem problema, você pede desculpa se você cortou a outra pessoa, sabe? Mas entra, porque o podcast precisa disso. Ele precisa que as pessoas estejam dispostas a conversar. Não só, e aí, fulano, fala agora. E aí, ciclano, o que você acha? Não é um podcast de entrevista. Isso aqui é uma entrevista. Você, como host da entrevista, você vai perguntar, você vai instigar, né? Essa é a proposta. Quem vai falar agora? Mas num bate-papo, num papo de calçada, num papo que você tá na rua, ninguém fica, e aí, fulano, o que você acha da inflação? Não, cara, sabe? Você levanta e fala mais alto. Tem uma coisa, por exemplo, eu não sei se isso aconteceu, mas o episódio da semana passada foi sobre a crise no Amapá, o apagão no Amapá. Eu não sei, e eu vou tirar a dúvida agora ao vivo, eu não sei se o Guilherme pensou isso logo em seguida, mas aconteceu de eu, o Guilherme e o Michael estar conversando no nosso grupo sobre isso. Aí eles foram, cada um pensando a notícia. O Guilherme gravou um áudio e tal. Eu entendi um bocado de coisa sobre distribuição de energia, como é que chega a energia no estado, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O Guilherme chamou a rapaziada do Volt Ampere, que são pessoas também especialistas no assunto, são engenheiros, etc, etc. E pronto, a gente já tem uma gaveta que vai até o fim do ano e provavelmente já vai entrar para o próximo ano a nossa gaveta. O Guilherme foi e gravou um episódio específico para essa semana para pegar um assunto recente. Então, assim, tem muito disso, da gente conseguir a síntese, como a gente falou, e não importa essa, eu falava muito isso para o Paulo,
O Paulo, quando chegou, ficou um pouco intimidado, né? Pô, quem sou eu para conversar com um cara que é mestre em engenharia da automação? Quem sou eu para conversar com um professor de história? Só que eu sempre penso o seguinte: eu não sei o que está dentro da sua cabeça. Às vezes eu posso estar falando a coisa mais clara do mundo para qualquer pessoa entender, mas na sua cabeça eu estou falando japonês, mandarim, e você não está entendendo nada. Aí você vai e me faz uma pergunta, sei lá qual, e aí isso me obriga, sempre disse isso me obriga a refletir melhor na forma como eu falo. Então, assim, vou dar um jeito de tornar ainda mais simples aquilo que eu quero dizer. E isso não é chamar ninguém de burro ou de muito inteligente. É só que a gente não sabe para quem está chegando. A gente conhece muito pouco da nossa audiência. A gente recebe muito pouco feedback, entende, da nossa audiência. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, entende? Pouquíssimas pessoas, tipo, sei lá, a gente nunca recebeu uma reclamação. Até que é bom, Bruno, porque as pessoas só comentam pra falar mal. Pra falar bem, ninguém tem paciência. Se ela não gostou, ela vai e comenta. Ela não gostou, ela vai e comenta. É verdade. Tá certo. Então eu acho que isso diz muito sobre o produto que a gente está entregando. E a gente, nós, membros do Papo de Calçada, a gente está se divertindo fazendo isso. Depois que o Guilherme falou assim, ó, agora já está tranquilo, a gente já tem gaveta para o fim do ano. A gente está quase 2 meses sem gravar. Eu falo assim, porra. A minha mãe pergunta, ué, meu filho, hoje você não vai gravar domingo, né? Que é quando a gente grava. Eu falei, mãe, a gente já parou de gravar faz tempo. Olha só, rapaz. Assim é bom que tem a garantia, né? De às vezes não dá para gravar, às vezes. Isso melhorou muito a vida de todo mundo aqui, tanto do editor quanto dos participantes. Isso é uma coisa que eu aprendi também com o tempo, é gravar gaveta, mano. Grava gavetas. Uma dica aqui, quem tá ouvindo, sei lá, vai gravar podcast. Grave gaveta, não grave episódio para lançar na mesma semana, porque é muita dor de cabeça, dá trabalho, sabe? Às vezes você tem uma semana que você não vai conseguir, você tem trabalho, tem família, tem sei lá o quê, tem um imprevisto, você não vai conseguir e você vai simplesmente não vai entregar o podcast no dia certo, sabe? No dia que você deseja entregar. Então, sei lá, grava 2, 3, edita, já deixa uns 2 editados e vai trabalhando num prazo confortável. Naquele dia, sei lá, todo mundo tem um dia que, mesmo que você tá no trabalho, não tem trabalho, sabe? Puxa o notebook ali e edita, sabe? Ou alguma coisa do tipo. Então, a gente vai aprendendo esses macetinhos, né, com o tempo e vai fazendo essas coisas. Pro ano que vem vai ser do mesmo jeito, sabe? Já estão programando, já pedi o Paulo, ele vai ser host de alguns episódios, já conversei com o Maico também vai ser host de alguns outros episódios, então vai me dar mais folga. A edição até que é a parte mais tranquila, assim, vou falar mesmo, assim, editar dá trabalho, mas eu consigo encaixar na minha agenda. Eu acho que o lance mais complicado é você conseguir o dia de gravar. Ainda mais com um podcast tem muita gente. Tem que bater o horário de todo mundo, o dia de todo mundo. Exatamente. Então, hoje em dia, por exemplo, assim, a gente tem um dia fixo, que é mais fácil ter um dia fixo do que combinar com toda semana qual dia vai poder, né? É mais fácil todo mundo se encaixar num dia do que achar um dia que encaixe em todo mundo. Então a gente tem um dia fixo. Mas se acontecer assim, gente, ó, essa semana eu não posso, essa semana fulano não pode, ninguém pode gravar essa semana. Beleza. Semana que vem a gente grava, já tem suficiente, sabe? Então essas pequenas coisas não faz você ficar com raiva, sabe? Então não faz você ficar tô bolado com a galera do podcast, sabe? Isso, você vai eliminando essas pequenas dores de cabeça que até pro grupo fica melhor, a relação do grupo, sabe? Fica melhor. Não precisa você ficar, lá o fulano nunca grava, o fulano sempre desmarca, o fulano atrasa, o fulano não sei o quê. E aí você vai ficando com essas pequenas raivinhas que daqui a pouco você desiste. Não vou fazer isso, não, só me dá dor de cabeça. E não é para ser assim, né? Pelo menos a gente aqui faz podcast porque é legal, porque a gente gosta, porque a gente se expressa, porque a gente tem ideias para falar e a gente gosta disso. Então, não pode ficar uma coisa chata, uma coisa ruim, né? Aí fica difícil de fazer mesmo. Fica complicado quando você tá... Aquilo te estressa, né? O Papo de Calçada, ele aborda muitos temas, né? Um deles, assim, que eu acho bem interessante, porque é bem diferente,
se você vê na podosfera, o pessoal não aborda muito isso, que é falar sobre música, né, cara? O primeiro episódio que eu escutei do Papo de Calçada foi sobre o Brega Funk. Um dos Sério? melhores episódios que a gente já fez, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Participei do rock, teve os melhores músicas de 2020. Quantos episódios mais ou menos de música vocês já gravaram? E por que, como surgiu essa ideia de gravar sobre música? Eu sei que do Brega Funk foi o da S que puxou, né? Falou, vamos. Nem foi. Não, Foi? o Guilherme. Foi o Guilherme. Eu sou o funkeiro do grupo. O Guilherme. Cara, então, os episódios de música variam. Pro próximo ano a gente já tá pensando em outra parada. A gente começou falando sobre artistas e assim. Vai dar um spoiler aí, exclusivo? Não, claro que não. Manter a audiência, pô. Não, mas assim, quando a gente começou a fazer, a gente gravou sobre artistas, mas e engraçado, curioso, a sincronicidade do negócio é que sempre foram artistas que a maioria das pessoas, dos participantes, conheciam e gostavam. Então, eu me lembro que o primeiro foi o Jorge Benjó, não à toa ele é o nosso padrinho, né? Olha só. Ele nunca cedeu os direitos para que a gente... É a nossa marca registrada, né? E depois foi o Chico Sainz, teve Belchior, teve Elza Soares. Então, assim, foram artistas que a gente, gosta desses artistas, sabe? E não tem como você não reconhecer o valor desses artistas. Por exemplo, um caso curioso. Às vezes a gente fala de uma coisa, como foi o caso, acho que foi do Chico Sainz, que o Paulo participou, se eu não me engano. O primeiro episódio musical que o Paulo participou. O Paulo não conhecia o Chico Sainz. Então, por mais que seja um puta nome, quando você para pensar, Paulinho tá com quantos anos, Paulo? 24. 24. Ah, muito existe novinho. Então, mas existe uma geração que nunca ouviu o Chico Sainz, velho. Tem mais de 20 anos que o Chico Sainz morreu. Então, assim, ele é uma marca para nossa geração que tem mais de 30, mas para uma outra geração não tem. Então, o que dirá de uma Elza Soares, que é uma senhora com 82 anos, que canta samba, eu não sonhava nem estar ser um pentelho do meu pai, entendeu? Então aí você faz uma geração conhecer uma Elza Soares. Aí, esse ano a gente ficou nos ritmos. Esse do Brega Funk foi foda, porque o Guilherme, assim, vocês já ouviram Brega Funk? Mano, minha mãe, minhas tias estavam aqui em casa, eu escutando as músicas para me preparar para o episódio, e eu gosto de rock. Aí todo mundo fica, ô Bruno, o que houve que você está escutando essa música agora? Foi um pouco antes do carnaval e tal. Então, assim, a gente está levando um conhecimento, e o Brega Funk é um negócio que é setorizado e não deveria ser, velho. Então a gente vai trazendo isso, que eu acho que é curiosidade para quem não conhece mesmo. Pode parecer que a gente está falando pregando para convertido, e não está. E assim, existe podcast de música, existe uma galera que fala de música muito tecnicamente, maravilhosamente bem, gente que entende de podcast, entende de música, são músicos. Tem o podcast do Fermata, por exemplo, que é uma galera que os caras são federal, assim, fala tecnicamente na música. Só que eu acho que o diferencial que a gente faz é falar de música pop, sabe? A gente fala muito de música pop brasileira, música pop internacional, e na podosfera a galera gosta muito de rock, né? Então você vê muito podcast falando de rock, e as mesmas bandas, rock internacional, né? aquelas coisas. Então a gente Led fala Zeppelin. De rock. É tributo a Led Zeppelin o tempo todo, cara, todo dia. Queen, Kiss, sei lá, eu não sou... Não desmerecendo, pessoal, por favor. Não, é ruim, sim. Exatamente, mas tipo assim, a gente tenta falar da música pop brasileira. Então a gente falou de brega funk, nós falamos de sertanejo, nós falamos de samba, nós falamos de música que o povão escuta. Jovem Guarda, bossa nova, não. Bossa Nova não, Jovem Guarda. Eu confundi. Jovem Guarda. Não, bossa nova, se sair um de bossa nova, meu Deus do céu, eu nem sei o que eu vou falar. É todo mundo sobre efeito de narcóticos, talvez.
Exatamente. Bossa Nova e Legião Urbana talvez nunca saia. É. Ou não, peçam aí, comenta nas redes sociais que a gente Aí, faz. vamos pedir, galera, vamos fazer lá. Enche o saco do pessoal do Papo de Calçado para gravar um sobre Legião Urbana. Pronto. Exatamente. Aí nós vamos convidar o Diogo para ir lá participar. A gente fez de K-pop, que achou que nunca ia fazer e foi. K-pop, cara, olha isso. K-pop, cara. K-pop, exatamente. Não, Gabriel Lira e a Gabriela aí. Eu nem sabia, os caras manjam e. Caralho, foi da hora. Gabriel e Gabriela deitaram e rolaram nesse episódio. Esse é um dos melhores episódios de música, de K-pop, assim. Eles explicaram a cena, como funciona, todo um lance lá, que eu também não sabia, eu e o Paulo ficamos só perguntando. Então é isso, cara. Eu não sei quantos tem. Deve ter, sei lá, uns 30. Não sei, que a gente lança geralmente um por mês. Nossa, a gente começou lá atrás com funk, com música popular brasileira. A gente fez a história do rock, que teve 2 partes. Teve. Falamos de Soul Music. Não, tem um de Soul Music que é bem legal. As damas do samba. Esse da história de Soul Music é muito legal. É muito papo de calçado. Saiu um edital no início da quarentena. Saiu um edital. 55. Isso. Um edital, acho que é de um banco, eu não sei qual banco que era, mas um banco fez um edital cultural para podcasts e artistas independentes. Aí tinha a categoria podcast, tinha que falar de música num contexto nacional. Aí nós resolvemos, juntamos, foi tudo de última hora, foi coisa de 5 dias, assim. Descobrimos o edital, inscrevemos no edital, gravamos podcast e publicamos lá. E fomos tentar a sorte, não conseguimos o dinheiro, tá? Só para deixar claro. Só participamos. Conseguiram sim, todo mundo sabe que o Papo de Calçada é mega rico. Não. Quem dera tivesse conseguido, eu teria ficado orgulhoso. Mas aí juntamos quem podia na época, né? Era eu, Bruno e a Angélica. A Angélica tinha descobrido o edital, passou pra gente e tal. Aí, vamos falar de quê? Vamos falar da Soul Music no Brasil? O início da Soul Music no Brasil? Beleza, Bruno curte, a Angélica curte, eu curto um pouco também. Reunimos ali, eu estudei um pouco, acredito o Bruno também, a Angélica, estudamos um pouco, fomos gravar. O episódio tinha que ser curto, acho que de 30 minutos, uma coisa assim. Você tá mudo, Bruno. No máximo 45 minutos. Isso, exatamente. Então fizemos um episódio super curto e mandamos. Ficou bacana, na época nem podia usar as músicas, sabe, porque é direitos autorais. Fizemos só o papo mesmo, com aquele fundo de conversa de bar e tal. E mandamos. Não passamos, e como se passasse, ia pertencer a eles, a gente não ia poder usar no nosso feed. Como não passou, fomos usar no nosso feed. Falando, vou perder um episódio. Coloquei a trilha, as músicas e tal, e lançamos. Eu acho que esse é um dos mais elogiados. Várias pessoas chegam e falam assim, nossa, aquele de Soul Music ficou muito bom, aquele de Soul Music ficou muito bom. E foi assim, 5 dias a gente falou, vamos gravar, gravamos, cada um trouxe as suas informações, o que sabia, ficou super legal, né? E agora a gente tem que fazer uma parte 2, a continuação aí, falar mais de Tim Maia, que a gente falou muito do comecinho, né? Falar de Jorge Ben. Jorge Ben a gente já falou, mas falar ali dali pra frente, né? E é legal porque vocês têm uma pluralidade nos temas sobre música, né? E vocês aí têm gostos diferentes de música, né? Não rola briga, não, da galera. Não, o Paulo não gosta de música. O Paulo não gosta de música nenhuma. Não é questão de gostar, não faço questão, tá? Mas eu sempre defendo a deusa Marília Mendonça nos cast de música. Exato. Tá vendo? Olha só, tem um bingo que a gente faz. Se a gente falar um episódio e não tiver a Marília Mendonça, tem alguma coisa errada. Entendeu? A gente tá perdendo a sintonia. Pois é, né? É que a Marília Mendonça geralmente é a rainha dos solteiros, né? Tem esse negócio também, né? Do pessoal que tá sofrendo, tá triste. Não é mais. Não é pra mais? Mim não funciona mais. Então, porque aí o pessoal Deixa que tá bem claro casado, que... aí já não funciona. Já que ele falou, eu não vou dizer nada. Agora parei de ouvir Marília Mendonça. Tá. Parou? Tá feliz, né? Não precisa mais. Engraçado, nem sei onde ela tá. O Papo de Calçada dava pra fazer o time dos solteiros e o time dos casados, né? Agora tá todo mundo casado. Agora não dá mais. Porque vocês vão ter que chamar outros podcasts pra jogar. Tem que chamar uma galera aí que tá solteira.
Na partida do ano que vem vai ser os com camisa e sem camisa. Vai rolar aqui em casa. Ai. Tem algum momento, assim, algum episódio que vocês gostariam de lembrar, assim, destacar que vocês acham o preferido de vocês, que vocês gostam muito? Tem que ter um em 200 podcasts, episódios, tem que ter mas, um. ó, se eu for citar 5 que eu Vamos lá, gosto, cita 5, então. o Guilherme vai citar outros 5, o Paulo vai citar outros 5. Mas isso que é legal, cara, isso que é legal. Vamos lá. Um episódio que eu gosto muito, até porque foi o primeiro que eu editei, então, né, eu sou narcísico, ególatra do caralho. É o episódio de trilha sonora, tá lá em 2018, início de 2018. Foi uma zorra, a gente ria pra cacete, lembrando de trilha sonora de série, de filme, de um monte de coisa, trilhas sonoras inesquecíveis. Eu adoro esse episódio. Os 2 episódios da Copa do Mundo, que ali, roubei, foi mal. Ali foi quando, assim, agora a gente é um grupo. Porque o Guilherme fez um episódio dividido em 2 partes, só com os nossos áudios comentando os jogos da Copa do Mundo, de 2018, na Rússia. Então foi muito bom. Áudios do grupo, né? Enquanto tava tendo jogo, a gente ia mandando áudios no grupo do WhatsApp. Aí, quando terminou a Copa, eu juntei todos os áudios principais ali. E aí, nós fizemos um bate-papo comentando a Copa. E no meio dos episódios vai entrando os áudios também do grupo. Exato. Tem um episódio que foi uma. Que acho que chama Muito Mais do que Feminismo, se eu não me engano, onde participam Angélica, Renata e Mariana, a esposa do Guilherme. É emocionante esse episódio. Um episódio musical que eu gosto pra cacete é o do Jorge Benjó. Eu me amarrei gravar esse episódio. E... Não, vou deixar isso aí pro Guilherme usar. E... Caralho, um 5º episódio. Cara, tem muita coisa boa, cara. A gente já se divertiu muito. Vou deixar esses 4 aí, cara. 4 episódios pra mim é muito bom. Tá bom demais. Vai aí, Paulo. Não, eu não vou lembrar de cabeça, não, mas acho que um que marcou bastante foi Vilões do Cinema, onde a gente entrou um pouco nas novelas também, falamos alguns vilões de novela. A gente teve um de novela também, né? Uhum. E também foi muito da hora, e vivendo as coisas antigas. E acho que o mais louco que eu achei foi o nosso gavetão do ano passado, que a gente criou em 3 episódios um mundo mais louco, mas pensa numa piração. Não estavam muito bêbados, mas foi uma piração. A galera botava ovo e comia ovo e nossa, a gente ficou bêbado, muito bêbado depois. Mas isso acho que foi os episódios que eu me recordo com bastante carinho aí. Caramba. Cara, é muito difícil, mas acho que um que eu posso citar é esse do Brega Funk, que foi citado aqui. Para mim foi muito legal, porque foi, acho que a primeira participação do Marinaldo, que o Marinaldo é vamos dizer assim, uma biscate, né? Assim, é o 12º jogador. Ele tá pulando a cerca toda hora. Então, uma hora ele tá lá, outra hora ele tá aqui. Já criamos um podcast junto com o Coqueiro, que é o Chulé na Teta, né? Graças a essa amizade também. Então, acho que esse... E detalhe, Marinaldo tá lá no Ceará. Marinaldo não é nosso perto aqui, não. É outro cara também que a gente conhece aí. Verdade. Cara, todos esses episódios de temas atuais, sei lá, quando surge um assunto muito polêmico, a gente vai fazer, então, da crise dos caminhoneiros, quando saiu Democracia em Vertigem, que são... É porque assim, a gente fala de política... No Papo de Calçada, a gente está sempre falando de política. Todos os nossos episódios são sobre política. Isso é fato. A gente não fala de partido. Porra. Mas a gente não fala de partido, mas a gente está sempre falando de política, sabe? Então, Guilherme entregou o plano, porra. O plano de dominar o mundo biologicamente. Então, exatamente. Se a gente vai falar de funk, por exemplo, nós falamos de política, porque funk é coisa de rua e a rua é política. Então, é política. Então, esses fatos mais atuais, a crise dos caminhoneiros,
O filme Democracia em Vertigem a gente gravou também para falar dele. Esse agora do Amapá ficou muito bom. Eu gosto muito desses temas que estão muito quentes, que tá todo mundo cheio de ideias e vai ali, descarrega todas as ideias, a gente consegue organizar e não chegar a uma conclusão, mas o ouvinte vai ter vários pontos de vista para criar a própria conclusão dele na cabeça dele, sabe? A gente tem alguns que eu gostei muito também, que foi de entrevista. A gente entrevistou o Wander Colombo, um cineasta aqui de Cascavel, entrevistamos um professor de publicidade também. Tem uma da Angélica, acho também, né? Do Vitor Camarote, um artista. Também. Então, essas de entrevista a gente conhece um pouco mais uma área, algum artista assim que também é. Daí esse tem pauta, né? Tem um segmento, é diferente do papo, mas mesmo assim a gente imprime o nosso querer saber lá também. Né? Tem a característica papo de calçada no negócio, né? Exato. Não foge. E radionovela? Essa sim. Esse Guilherme. É o maior empreendimento, rapaz. Vai virar mais tendência do que já é. Esse só não tem pauta, como tem roteiro, tem edição, tem. Como é que vocês não iam falar sobre isso, gente? Eu achei que você não ia perguntar, tava com vontade de falar aqui, mas eu falei, ele vai perguntar. Que a rádio novela... porque ele é o ator, assim, principal, é protagonista. Mas a radionovela, ela é o concurso, né, cara? Assim, acho que não tem ninguém no grupo que não gosta, não curte, não delira com a radionovelas. Pelo menos nós, assim, é muito divertido pra gente quando fica pronto, sabe? Todo mundo se amarra. O Bruno mesmo, quando saiu o primeiro episódio, ele gravou a Renata ouvindo, a esposa dele ouvindo aquele. Caramba, sério? Legal, ele fez o react dela, velho. Caramba. Conta aí, Bruno, como é que foi? Aí, cara, o Guilherme gravou, ainda não tinha lançado, não tinha ideia. Ele e o Gabriel fizeram a porra toda, o primeiro episódio. Aí ele foi e me mandou, né, o áudio pelo WhatsApp, no privado. Vê aí o que tu acha. Aí eu escutei. Cara, eu ria. E eu ficava rindo. Eu já estava deitado. Aí uma hora, a Renata falou, o que é que tu tanto escuta aí que tu tá rindo? Aí eu fui e botei para ela escutar. E peguei e gravei, cara. Ela escutando o áudio, o telefone aqui no ouvido, e eu peguei o meu tablet, gravei o áudio, e ela rindo, ela não parava de rir. Eu falei, precisa de outra resposta? A Renata não ri, ótimo, né? Pois a mulher não ri das minhas piadas, pô, tá rindo de vocês, tá ótimo, pô. Mas a novela é isso, cara. Quando foi no Dia dos Namorados, 2 semanas antes do Dia dos Namorados, o Gabriel, que é metido escritor, sabe? Só um pouquinho. A gente, antes da novela, tinha um outro projeto. É verdade. Que era um mundo cyberpunk e tal, que até hoje não terminamos de escrever, mas é uma história. E a gente tinha essa ideia. Vamos escrever isso aqui, vamos rotorizar e vamos gravar um audiodrama, né? Um podcast assim, né? E a gente foi fazendo, cada um escrevia um pouco. Eu, o Guilherme e o Gabriel Lira, né? Mas daí foi indo até que morreu. Daí o Guilherme veio no Dia dos Namorados. Aí o Gabriel veio com, a gente podia fazer alguma coisa pro Dia dos Namorados, vamos fazer uma radionovela? Falei, nossa, o cara vai me dar trabalho, falta 2 semanas para o Dia dos Namorados, mano. Mas é aquela coisa, né? Vamos, né? Vamos. Bora. Botou a pulguinha. Você me ajuda a escrever? Aí ele falou, vamos escrever. Aí nós reunimos. Até hoje a gente faz assim, a gente se reúne, nós dois que escrevemos, e vamos dando ideia e escrevendo ali. Fica, sei lá, 4 horas ali reunido, escrevendo. Reunido via chamada. Né? E aí escrevemos. No começo era bem simples, só tinha um casal, né? O casal e aí tinham algumas outras pontinhas, uma outra ponta. Aí chamamos o Paulo, que o Paulo também sempre topa assim, essas ideias de última hora. O Gabriel fez a voz da protagonista feminina, até por isso que não é uma mulher que faz a voz, não é porque a gente é machista, é porque foi muito em cima da hora e a gente não conseguiu ninguém que topasse. Era uma ideia que a gente nem sabia se ia dar certo. Aí o Gabriel fez maravilhosamente bem. Tem gente que acha que é uma mulher que faz. E aí compomos ali todos os personagens. Tem gente, chamamos o Marinaldo, também precisava de um garçom inconveniente lá para fazer 3 falas, chamamos o Marinaldo na hora, faz essas falas aí. Cearense, né? Garçom porteiro, né?
E editamos, eu não sei até hoje, assim, editar muito bem, dramaturgia, assim, essas coisas, mas tô aprendendo, tô até estudando o roteiro e tal, gostei dessas ideias, tô estudando mais ou menos como funciona, e aí fomos fazendo, colocamos umas trilhas sonoras e tal, e lançamos. E a galera curtiu. O Guilherme tá sendo modesto aí. Colocamos uma trilha sonora e lancemos. Vai tomar no cu, porra. Tem áudio, tem o som do carro andando, o som do carro ligando. É um um baita trabalho. Uma patinha andando assim. O cara mais ali se deita naquela edição lá, pra ficar do jeito que fica. Aí ficou legal, assim, muita gente gostou. A gente quer escrever um livro, fazer um e-book sobre a novela, sei lá, vamos dar para os padrinhos, quem é nosso padrinho, a gente vai dar para nós mesmos, sei lá, tentar vender R$1 cada um, sei lá, né? Para ficar aí também registrado. Mas foi isso, cara, deu certo, a gente já quer, a novela já está num ponto, no Natal agora, vai sair o episódio que vai ser o grande episódio, a grande revelação da novela vai ser no Natal. Então, e aí depois a gente já está com o final praticamente encaminhado. Eu estava conversando com o Gabriel, estamos pegando algumas ideias para terminar, quem sabe terminar o ano que vem e a gente já vai fazer outras, assim. O lance da novela deu certo, assim. É uma coisa que dá tesão de fazer, a gente gosta de fazer, a gente se diverte. O Gabriel gosta de escrever, gosta de atuar também, então a gente está descobrindo isso. O Paulo, tem uma galera também que gosta de atuar, então eu gostaria também de agradecer a todo mundo, agradecer a Gabriela, agradecer o Marinaldo, a Lica, a Renata, que faz a vilã maravilhosamente bem, todo o pessoal que vai entrar depois também fazendo personagem, porque a novela não ia ser se a galera também não abraçasse, sabe? O pessoal vai, não, vamos fazer e tal, se disponibiliza. O Matheus também, que gravou agora para esse próximo episódio, a Suélia, namorada do Gabriel também. A galera se disponibiliza, precisa gravar de novo, sabe? A galera gosta tanto que se precisar gravar de novo, grava de novo, ficou bom, o pessoal todo preocupado, sabe? Então eu acho isso uma das coisas mais legais de podcast que eu vejo é isso, a galera gostar de vontade de fazer, né? Dá vontade de fazer, porque tá todo mundo curtindo, sabe? Então não é uma coisa... Muito bom isso. Nossa, muito bom. Assim, eu sou o responsável, o Gabriel... Não, é uma coisa nossa, assim. Tem quem escreve, tem quem atua, tem quem edita, tem quem faz cada coisa e cada um faz muito bem e é por isso que tá dando certo. Sim. O papo tá muito bom, gente. Não queria nem interromper, só que a gente tá chegando nos finalmente aqui, com 1 minuto para acabar o programa. O patrão já tá falando ali, ó, gente vai acabar o programa, porque tem outro programa para passar depois, né? Que você fica escutando na rádio, Bom Som. Então, aquele finalzinho, agradecer vocês aqui e queria que vocês dissessem para os ouvintes e para o pessoal que tá acompanhando na Twitch por que escutar o Papo de Calçada. Convença as pessoas para ir lá. Eu acho que já tem muitos motivos depois de você ter escutado esse programa, mas para vocês chamarem mais ouvintes, o momento de vocês, vamos lá. É a propaganda, o jabá, momento jabá. Quem vai vender o produto aí? Vai, Bruno, você que inventou o termo do conglomerado de mídia. Mas né? Papo de Calçada Então, vamos lá, né? Rapaziada, eu conheço a expressão do conglomerado de mídia porque a gente conseguiu se dar várias vozes. Então, por exemplo, quando você escuta o Papo de Calçada, você tem um programa. Quando você escuta o Papo Solo, você tem outro tipo de programa totalmente diferente. Quando você escuta o TV na Calçada, você tem outro programa totalmente diferente. E a Rádio Novela, outro programa diferente. E ainda tem um programa que está em stand-by, de férias, que está durando esse 2020 todo, que é o Papo de Lingerie, que a Renata faz também, que é um programa que fala tanto sobre sexualidade quanto feminismo, mas são muitos programas que são totalmente diferentes. Então, o Papo de Calçada, você tem essa diversidade que a gente discutiu aqui o tempo todo. No Papo Solo, você tem, às vezes eu, às vezes o Paulo, às vezes o Guilherme, muito raramente o Michael, que antes era remix e virou Papo Solo por uma questão de rebranding, né, de reformulação da marca.
O TV na Calçada, que é algo que, assim, é muito popular no YouTube, você vê canais que falam sobre séries e filmes. Podcasts, você tem episódios esporádicos, a gente não, 15 dias está lá, e agora está semanal, porque tem o TV na Calçada e o 15 polegadas, que é a impressão individual de cada um sobre uma série, um filme em particular. Então, assim, a gente oferece muito produto. E o melhor de tudo, você não paga nada por isso. Se você quiser pagar, muito obrigado. Você ajuda a gente a, no ano que vem, a gente se encontrar, a gente fazer um episódio especial, que a gente quer se encontrar, a gente quer se ver, a gente vai dar um jeito da gente se ver, que a gente já é muito amigo, a gente já se ama muito pra cacete, desculpa, a gente já se gosta muito, pra gente não se ver e não se dar um abraço. E muito provavelmente, no meado do ano que vem, a gente já vai estar... Eu já vou ter tomado umas 4, 5 vacinas, então eu vou poder abraçar e beijar todo mundo. Onde tiver uma fila para tomar vacina, eu vou entrar, velho. Quero nem saber. É isso aí. Então, obrigado, Daes. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Em sequência, que não saiam da rádio que vai passar o programa Gangster Paradise. É isso aí. Obrigado, galera. Até semana que vem, que a gente já estourou o tempo aqui. Até mais. Desculpa aí. Não, desculpa lá, o pessoal gostou.